Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas, que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui. Não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, são espírito e vida. Estou vendo muitos peregrinos e eu estou muito contente. Vocês vieram no dia certo, que é o dia da dedicação desse santuário. Que toda a bênção desse santuário esteja sobre vocês e sobre aqueles pelos quais vocês pedem. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vimos a primeira leitura, que foi de Neemias, que era o governador. O povo tinha sido arrasado na Babilônia. Um exílio de 70 anos. Imagine, um exílio de 70 anos, longe, 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 como se fosse daqui no Nordeste, ou daqui no Sul. E por fim, um rei deu a eles a liberdade de voltarem para a própria terra e reconstruir Jerusalém e principalmente reconstruir o templo, porque o templo tinha sido destruído e, pior ainda, profanado. Tinham colocado deuses no altar daquele templo. E o povo pôs-se em ação, trabalhando. Eles não começaram a construir as próprias casas, eles começaram a construir o templo do Senhor. E chegou o dia que se chama da dedicação do templo, que nós estamos celebrando hoje desse santuário. Daí, o sacerdote Esdras disse: esse é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja aflição nem lágrima. Eu repito a mesma coisa quanto ao dia de hoje e a partir do dia de hoje. Esse é um dia, esse é um mês, esse é um ano de festa consagrado ao Senhor nosso Deus.
Não haja nem aflição, nem lágrimas. O que o Pai da misericórdia quer é justamente isso, que não haja aflição, nem lágrimas. E se vierem aflições, se vierem lágrimas, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque é apenas por um tempo. É apenas por um tempo. Quantos já viveram isso? Rogue mesmo ao Pai de misericórdia que Ele mude a situação. E tenha certeza, como Ele tem mudado, são tantas as graças que têm surgido por escrito para nós, que nós podemos garantir que esse santuário, que é um templo, vai realizar isto. Então, esse é um dia de festa consagrado ao Senhor. Hoje é um dia de festa consagrado ao Senhor. Dia da dedicação do nosso santuário do Pai das Misericórdias. Não haja nem aflição, nem lágrima. Neemias disse ao povo: ide para as vossas casas, fazei um bom jantar. Veja, ele queria festa mesmo para o povo. Ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, porque eles passaram o dia inteiro escutando a leitura do livro da lei, que havia desaparecido no meio dos escombros do templo. Tomai bebidas doces e repartir com aqueles que não têm a beleza da partilha. Porque esse dia é um dia de festa consagrado ao nosso Deus. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Repete comigo: a alegria do Senhor será a minha força. Outra vez: a alegria do Senhor será a minha força. Terceira vez: a alegria do Senhor será a minha força. E agora sim, a alegria do Senhor será a força da minha família. A alegria do Senhor será a força da minha comunidade. A alegria do Senhor será a força da minha comunidade. Esse é um dia de tristeza, disse Neemias. Esse é um dia santo, nada de tristeza. Esse é um dia santo, nada de tristeza. Vocês ouviram a segunda leitura, que é da primeira carta aos Coríntios. Muito preciosa para nós. São Paulo diz: vós sois o templo do Deus vivo. Vós, o edifício de Deus. Veja bem, vós sois o templo do Deus vivo. Vós sois o edifício de Deus. E continua: vós sabeis que o templo de Deus... vós sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E que o Espírito de Deus habita em vós. Diga comigo: eu sou o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Eu sou o edifício de Deus. Eu sou o edifício de Deus. Deus habita em mim. Deus habita em mim. Porque eu sou o templo de Deus. Porque
E São Paulo conclui: não sabeis que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Vejam quantas coisas preciosas em apenas uma frase. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em vós, e habitar é habitar como se habita numa casa. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você. Diga comigo: o Espírito de Deus habita em mim. Habita nos meus. Somos templos de Deus. E diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Que pesado. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir o templo de Deus em você, Deus o destruirá. Mas se você destruir o templo de Deus em alguém, Deus o destruirá. Isso é palavra de Deus. Não sei como destruirá, se vai ser por uma doença, se vai ser por uma desgraça, mas é a palavra de Deus. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. E isto sois vós. Diga comigo: isto sou eu. Eu sou o templo de Deus. E o templo de Deus é sagrado. Eu não destruirei o templo de ninguém. E não deixarei que se destrua o templo que sou eu. Assim seja, Senhor. Vocês ouviram também o Evangelho. O Evangelho diz que Jesus veio para Jerusalém e encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas, pombas, mesas dos trocadores de moedas. Veja que desordem tinham eles feito no templo de Deus. Por que trocadores de moedas? Porque havia uma moeda própria do templo. Então, viesse alguém de qualquer lugar, tinha que, chegando lá, trocar pela moeda do templo. Só assim ele podia comprar coisas no templo, fazer sacrifícios. E por isso havia aqueles cambistas, trocando moedas, subindo e descendo o câmbio todos os dias. Uma desordem e uma profanação. Claro que era terrível eles estarem negociando bois, ovelhas, pombas. Mas pior ainda, sendo cambistas de moedas dentro do templo de Deus. O que aconteceu? E o Padre Leal gostava muito de falar sobre isso. Jesus, num cantinho do templo, começou a fazer um chicote de cordas. Você sabe que um chicote de cordas não se faz em 2 minutos. É preciso ir trançando. Enquanto Jesus trançava aquele chicote, ele estava meditando e consultando o Pai se era a hora de intervir, porque ele veio muitas vezes ao templo e não fez o que ele supunha que o Pai queria fizesse agora. Então ele estava ali, conferindo com o Pai:
é agora que eu devo intervir. E fazendo o chicote e constatando que o pai queria que naquela hora ele interviesse, Jesus interveio. E com aquele chicote na mão, ele expulsou do templo as ovelhas, os bois, e principalmente espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas deles. Agora imagine que outra desordem que Jesus causou, mas era preciso causar, porque ele mesmo disse: tirai daqui tudo isso, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Mais tarde, os apóstolos lembraram-se disso e lembraram-se da palavra da Escritura no Salmo 68, que diz: o zelo da casa de meu pai me devora. Sim, o zelo da casa do seu pai devorava Jesus. Meus irmãos, é preciso que também a nós devore o zelo pela casa do Pai. A casa do Pai, a casa do Pai, nosso templo, a casa do Pai, as pessoas da nossa família, a casa do Pai, templo do Pai, todas as pessoas com as quais nós temos contato. Porque o próprio Jesus disse: se nós não respeitarmos o templo de Deus, Deus o destruirá. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Nós estamos hoje na festa da dedicação do templo. E foi muito lindo quando nós fizemos a dedicação do templo. Dom João e Dom Beni fizeram a consagração do altar. Se você percebe, esse altar é de mármore e é uma só pedra de mármore. Não há divisão, é uma pedra só. E eles untaram o altar com óleo sagrado. E colocaram bastante óleo e com as mãos iam passando para cá e para lá, para cá e para lá, aquele óleo sagrado, perfumado. Nós ficamos empolgados com aquilo que estava acontecendo. Depois foi colocado incenso no turíbulo, e bastante incenso, e aí rodearam e rodearam e rodearam o altar. Tudo isso para indicar que esse altar foi consagrado. Ele é uma coisa sagrada. Todo altar é, mas principalmente um altar que foi consagrado, ele é consagrado. Toda vez que você vem a esse santuário, você primeiro entra num lugar sagrado. Segundo, você está diante de um altar consagrado. Claro que o mais importante é que se celebra ali a Eucaristia, mas o próprio altar já é consagrado. Glória a Deus, porque esse nosso santuário é consagrado. Diga comigo, glória a Deus. Eu vou dizer, você vai repetir. Glória a Deus, porque o nosso santuário é consagrado. Porque esse altar é consagrado. Eu também sou consagrado. E quero viver a minha consagração.
Daí, Jesus expulsou todos aqueles vendilhões. Mas eu estava mostrando para vocês que quando Salomão consagrou o templo e o altar, aconteceu coisa semelhante. A nuvem de incenso tomou todo o santuário, todo o templo. E o altar foi todo ele consagrado com óleo sagrado. E a palavra de Deus, em 2 Crônicas, diz: se meu povo, aliás, isso foi o que Deus falou para Salomão. Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar em minha face para orar e renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Eu vou retomar parte por parte. Se meu povo, sobre o qual foi invocado meu nome, se humilhar, é a primeira coisa. O santuário é um lugar de humilhação. Pelos nossos grandes pecados ou pelos nossos pequenos pecados. E o santuário não é um lugar, desculpe a expressão, de bagunça, de brincadeira. Pelo contrário, é um lugar sagrado, 3 vezes sagrado. Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se procurar minha face para orar. Aqui é um lugar de oração por excelência. Claro, você pode orar em qualquer lugar, mas aqui é um lugar de oração por excelência. Não é porque nós queiramos, é porque esse templo foi consagrado todo ele. O que aconteceu com o altar foi acontecendo em cada uma dessas partes do altar. Os nossos 2 bispos foram indo e consagrando com óleo sagrado, coisa por coisa, deste santuário. Se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento. Muito importante, meus irmãos. Esse santuário, como todos os santuários, eles existem para renunciar ao mau caminho, ao mau procedimento. Se fizer isso, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Veja, se fizermos isso, eu vou repetir. Se meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei a sua terra, e sanarei a sua terra. Veja como a nossa terra está profanada, como a nossa terra está sendo destruída. Quantos cataclismos, quantas enchentes, quantas outras coisas profanando a nossa terra. Esse santuário precisa ser um lugar para onde se leve santidade a tudo isso, transformação a tudo isso. E Deus continua falando para Salomão: doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Veja que beleza!
Vou repetir para você gravar. Doravante, quer dizer, daqui para frente, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas nesse lugar. Estarão atentos às preces feitas neste lugar. Pois, para o futuro, escolho e consagro este templo para que meu nome nele resida para sempre. No dia de hoje, Deus está falando a nós sobre este templo. Para o futuro, escolho e consagro esse templo para que meu nome nele resida para sempre. E para sempre quer dizer para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Estarão nele para sempre. Eu agradeço muito, Senhor, pela beleza que é esse santuário, esse templo que foi consagrado ao Senhor. E que nós estamos celebrando no dia de hoje. Muita gente me perguntava, e pergunta ainda para os que cuidam do santuário, por que este filho pródigo aqui e o pai? Foi interessante. Você pode ver que esse vão aqui é muito grande. E nós consultamos um grande artista para fazer a pintura desse local. Só que ele já estava muito doente. Marcamos uma data, ele não pôde vir. Marcamos uma segunda data, ele não pôde vir. E nós também tivemos misericórdia, se ele não pode, ele não pode. Daí o padre Anderson, que tinha voltado de Roma, me disse, eu conheço uma irmã que pode fazer o trabalho aqui nesse retábulo. Só que ela vive em Roma. Daí foi como se desse o pirulito na boca do menino e tirasse. Como é que ela ia fazer isso morando em Roma? Mas Deus é Deus. Essa irmã Patrícia, de uma congregação aqui pertinho de nós, em São José dos Campos, teve que fazer uma cirurgia e veio de Roma para o Brasil. Quando ela se restabeleceu, e sabendo disso, ela nos procurou, e muito bonito. Ela disse, eu faço sim, mas para eu fazer, eu preciso ler e estudar todos os documentos da Canção Nova, todos os escritos da Canção Nova. Eu fiquei muito contente com isso. E ela passou uma semana inteira, lendo e orando, lendo e orando. E daí ela veio apresentar um croquis para nós. A única observação que eu fiz foi que ela colocasse a segunda perna do lado de cá, para trás, para que mostrasse que o filho pródigo estava se atirando no colo do pai. E ela aceitou. É muito boa a sua ideia e fez assim. Está aí, está aí. É algo vivo, porque é feito de milhares de pedrinhas.
Pedrinha por pedrinha, pedrinha por pedrinha, muita gente foi colocar pedrinha aí, e operários foram colocando pedrinhas, pedrinhas coloridas e acertando as cores como estava o desenho. Eu pus também a minha pedrinha lá em cima, uma pedrinha azul. E outros perguntam, perguntam para mim mesmo, por que Pai das Misericórdias? Eu estava no encontro, nós só tínhamos o rincão, e fui para casa, e fui rezar as vésperas, que nós padres, diáconos e tal, rezam, e quando eu vi a chamada oração breve, a leitura era essa: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Veja como é completo. E eu disse, é isto. A palavra para o santuário é esta. E como começa logo assim, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Eu vi que só podia chamar-se Santuário do Pai das Misericórdias. Mas que beleza, não somente Pai das Misericórdias, mas também Deus de toda consolação, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Nós temos muitas tribulações. Que nos consola, e Ele nos consola mesmo em todas as nossas tribulações, para que, pela consolação, que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Veja, a retribuição. Por um lado, nós somos consolados pelo Pai, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. É isso, meus irmãos. É essa a beleza do nosso santuário. E há mais coisa ainda que nós iremos descobrindo. Quanto mais nós frequentarmos, quanto mais nós nos deixarmos penetrar pela realidade do santuário, mais nós veremos coisas lindas a respeito daquilo que Deus quis fazer por nós. Nós agradecemos muito a Dom Benedito Beni, que desde o começo, desde a pedra fundamental, nos animou a construir ao que chamávamos naquele tempo de uma igreja. E que depois ele disse que seria um santuário. E agradecemos muito a Dom João Miller, que foi o que consagrou esse santuário e permitiu que ele fosse um santuário assim, desse gênero. Usufrua desse santuário. Aproveite desse santuário. Goze das graças desse santuário, porque ele está aí, ele existe para consolar você e fazer de você uma consolação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.